Se seu bairro é íngreme ou mais afastado, saiba que é proposital. Para que você gaste mais com gasolina, evite andar a pé, se tornando sedentário e obeso, e perca seu convívio social. Quer saber mais sobre esses fatos? Curte esse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E aí, vem com a gente? Essas são as 5 maneiras que sua cidade foi construída para controlar a sua mente. Meu nome é Antônio Bocco. Você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. Estamos constantemente sendo observados. No final do século XVIII, Jeremy Bentham criou o Panopticon, uma estrutura redonda com uma torre de vigia central e fechada, ocupada somente por um guarda. Os presos sabiam que o guarda estava presente, mas não tinham como vê-lo, então pensavam que eles estavam sendo vigiados o tempo todo. Em 1970, o arquiteto Oscar Niemeyer veio com uma ideia de espaço defensável, que trazia vigilância para seus projetos arquitetônicos, dividindo as áreas em diferentes etapas de privacidade. Depois, houve uma evolução para CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design. É a sigla americana para a prevenção de crimes através do design ambiental. Sua eficácia reside na capacidade de influenciar as decisões dos criminosos que precedem o ato criminoso. Por esse meio, e junto com um monte de câmeras de vigilância, foi possível transformar a cidade em um tipo de Big Brother. Então, as cidades que redesenharam suas áreas com o princípio de Newman perceberam que o crime caiu em 50%. Mas pesquisas apontaram que a taxa de criminalidade só caía quando as câmeras instaladas eram realmente notadas. Número 4. Forçando-nos a jogar pelas suas regras. Houve um movimento chamado Design Against Crime em 1999, que começou a testar uma arquitetura que afastava o crime, sem chamar nenhuma atenção desnecessária. Foi assim que surgiu o Banco Camden, um pedaço de concreto desenvolvido para resistir a grafites e vandalismos. Sua superfície atarracada impede que o traficante de drogas tenha onde esconder seus entorpecentes. Com seus lados inclinados, impede skatistas e flyers pregados no banco. Ele foi desenhado para certificar que seja usado somente para as pessoas se sentarem, impossibilitando até os moradores de rua a terem onde dormir. Então, esse banco nada mais é do que nossa perda de liberdade em usar os espaços da maneira como desejamos, fazendo com que o governo manipule as pessoas para agirem como ele quer. Número 3. Tornando-nos gordos e sem amigos. Antigamente, os subúrbios eram mais amistosos com os moradores. Quando, no início, as áreas residenciais eram construídas para haver interação social, depois da década de 1950, os projetistas começaram a desenhar os bairros para favorecer mais os carros do que os pedestres. Ruas começaram a se expandir, os comércios foram ficando cada vez mais distantes e as calçadas estavam cada vez piores, fazendo com que os moradores começassem a comprar carros e parassem de andar a pé, deixando-os sedentários e obesos. Como se isso não bastasse, eles deram um jeito também das pessoas ficarem sem amigos, pois, segundo estudos, bairros em que os cidadãos preferem dirigir do que andar possuem apenas 1/3 de amizades do que os que preferem fazer aquela tranquila caminhada da tarde. Número 2. Convencendo-nos a comprar coisas que não precisamos. Já ouviu falar em Gruen Transfer? Se não, eu vou te contar agora o que é. Trata-se de um truque de design usado por shoppings, supermercados e etc. para fazer a gente comprar mais do que precisamos. Um arquiteto da Áustria, opositor do consumismo, Victor Gruen, percebeu que as pessoas se confundiam e entravam em um modo de compras quando entravam em um lugar fechado e com lojas parecidas. Com esse layout internacionalmente confuso e com estímulos sensoriais, os consumidores acabam ficando desorientados, aumentando assim o consumo sem necessidade. O pensamento inicial de Gruen era de usar a transferência de forma inocente para atrair as pessoas em seu shopping para se socializarem umas com as outras.
em vez de saírem comprando. O que aconteceu foi que arquitetos menos meticulosos pegaram suas ideias e as espalharam pelas áreas urbanas, modificando a cidade toda em uma super oportunidade de induzir as compras. Número 1. Mantendo a segregação racial e econômica viva. Durante a Grande Depressão, no governo de Roosevelt, se esforçaram para construir uma classe média forte e a ideia de que nela não havia pessoas negras. Então, graças à regência, existem cidades que mantêm afastados os pobres e os povos étnicos. Quem projetou essa ideia foi Robert Moses, um poderoso arquiteto de meados do século XX, que quebrou os cortiços para fazer casas para a classe média, construiu novas rodovias no lugar de metrôs para aumentar a cidade. Ele também restringiu o tráfego de ônibus, pois projetou pontes muito baixas para que não pudessem passar. Também houve histórias em que ele construiu uma piscina do East Harlem propositalmente gelada, acreditando que os negros tinham medo de água fria. Quanta coisa que o governo e as pessoas já fizeram para mudar a maneira de como a gente vive. Parece até teoria da conspiração, mas acredite, não é. Com qual fato você ficou mais abismado? Conta pra gente aí nos comentários. Eu tô ficando por aqui. Um abraço.